Alô? Amém. Boa tarde. Você que já se conectou conosco, a paz do Senhor, você que já está aqui no presencial. Nós queremos agradecer a Deus por esse dia, por esse momento, por mais uma escola bíblica, né, que nós vamos dar início agora. E nós queremos consagrar esse momento ao Senhor e convidar o Espírito Santo para que faça parte deste período, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por esse dia chamado hoje. Obrigada por tudo que nós já fizemos. Obrigada porque já estamos em Tua casa, Senhor, para juntos agradecermos a Ti, cultuarmos a Ti, para juntos, Senhor, nos alegrarmos em Teu nome. Senhor, que esse dia seja um dia especial para nós. Te apresentamos agora esse momento, Senhor. Te apresentamos a vida do professor Gustavo, que vai estar ministrando a lição nesta tarde. Que o Senhor use o teu servo, que o Senhor abençoe a cada um de nós que vai receber essa palavra, aqueles que estão conectados, aqueles que vão se conectar depois, aqueles que estão no presencial, que sejam abençoados por essa palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio e usa, Senhor, a boca do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Professor Gustavo agora vai estar ministrando a nossa aula de escola bíblica, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz? Muito frio? Não, né? Um pouquinho, né? Amém? Nossa aula hoje, Escola Bíblica Dominical, nosso tema, né? Já começou semana passada, neste domingo e nos próximos, será sobre um coração ensinável, né? O pastor Tadeu já deu a aula inicial, já tratou aqui de alguns aspectos, já trouxe algumas coisas para as nossas vidas em relação a ter um coração ensinável, né? Eu recomendo você que não assistiu, que você possa ver, né? Assistir, aprender. E na aula de hoje nós vamos estar falando, dentro desse tema, né, de um coração ensinável, sobre a soberania de Deus, né? Como aquele cristão que tem um coração ensinável reconhece a soberania de Deus na sua vida. Amém? Eu vou ler aqui, tá, uma definição sobre soberania. Soberania é o exercício da sua supremacia, a razão pela qual ele não consulta ninguém, além do beneplácito da sua vontade, né? Essa é a definição de um teólogo calvinista, A.W. Pink, tá? Que fala sobre essa definição da soberania de Deus, tá? A soberania de Deus, ela vai se dar a partir de um ser, né, que é Deus, que tem um conhecimento muito maior que o meu, tá? E que, se não bastasse isso, é um conhecimento em todas as áreas, né? Deus é soberano em tudo, porque ele detém todo esse conhecimento, né? E, além disso, ele é capaz de exercer esse conhecimento, esse poder nas nossas vidas ou através das nossas vidas. E de duas formas. Uma, quando nós entendemos a sua soberania, e mesmo quando nós não entendemos, isso não impede dele exercer essa soberania sobre nós. Amém? E, além disso, essa soberania ela vai ser exercida, né, sobre a nossa vida, não dentro daquilo que eu compreendo como tempo, né,
como estação. Quanto de nós, né, poderia, né, ou está pensando, ou tem colocado diante de Deus algo que a soberania de Deus poderia fazer agora? Mas Deus não vai fazer agora, Deus vai fazer ao seu tempo. Então, outra coisa que a gente aprende sobre a soberania de Deus é um soberano, porque tem conhecimento acima do meu, conhece tudo em todas as áreas, é capaz de intervir na minha vida a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, ao seu tempo e na frequência que Ele quer. Ou seja, eu não tenho como comandar a Deus dele fazer na medida que eu quero, mas é na medida que Ele quer. Amém? Eu posso entrar na presença de Deus com as minhas orações, com o meu louvor, com a minha adoração, com a minha oferta. Mas isso não dá a minha possibilidade de pedir que essa reciprocidade seja na medida que eu quero, mas na medida que Ele quer. Amém? Quantos já quiseram conversar com Deus quando estavam, né, voltando? Deus, vamos conversar agora, quando eu estou voltando do trabalho, estou dentro do ônibus, estou preso nesse engarrafamento, a gente vai conversando. Aí Deus fala, não, vou conversar com você lá quando der 2h15, 2h30 da manhã, a gente conversa. Por quê? Porque isso é uma soberania dele, não é minha. Amém? E aí nós vamos ler um versículo, 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 11 ao 14, que diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Esse versículo aqui ressalta essa soberania, esse poder de Deus, essa capacidade de Deus de fazer todas as coisas. E aí, quando a gente começa a entender especificamente de um coração ensinável, a primeira lição que a gente tira é: tudo aquilo que Deus faz na minha vida é importante. Amém? Ou seja, todo alimento que Deus fornece é importante. Alimento de Deus não se joga fora. Eu posso não usar agora. Eu posso ser ministrado nesse domingo por uma palavra que não fale com a minha necessidade agora, mas não justifica eu jogar esta palavra fora. Por quê? Porque se Deus está me ensinando hoje, é porque em algum momento esta palavra, aquilo que eu recebi de alimento, vai ser útil para a minha vida. Ou seja, alimento não se joga fora. Amém? Por quê? Isso é uma questão de sobrevivência. Em algum momento, a minha vida espiritual vai demandar que eu me utilize de um alimento que eu já recebi. Cada domingo, a cada momento, nós vamos recebendo uma pedrinha para montar o nosso quebra-cabeça. Um dia alguém fala sobre Davi, um dia alguém fala sobre Sansão, um dia alguém prega sobre Paulo, um dia alguém fala sobre o Apocalipse. E isso eu vou o quê? Vou juntando, vou guardando aquilo, porque em algum momento eu vou ter que colocar em prática aquilo que o Senhor já me ensinou, aquilo que o Senhor já me ofereceu. Ou seja, eu entendo que há um Deus soberano, que sabe o que eu não sei, que conhece o que eu não sei, que vai falar de coisas
importantes ao ponto de vista dele para a minha vida, e isso requer de mim o quê? Que eu tenha uma atenção, um cuidado de guardar, praticar e não jogar fora aquilo que ele me entregou. Amém? Porque quem tem um coração ensinável e quando percebe que Deus está ensinando alguma coisa, o que ele faz? Ele pratica, ele exercita aquele novo conhecimento. Amém? Tranquilo até aqui? Primeiro ponto, um coração ensinável reconhece o poder e majestade de Deus, sabendo que somos apenas um canal, pois o dono do milagre é o Senhor. Nesse primeiro ponto aqui, a característica, o que fala de um coração ensinável reconhece o poder e a majestade de Deus, sabendo que somos apenas um canal, ou seja, eu consigo compreender que há um Deus que é soberano e eu entendo que eu faço parte desse seu reino. Amém? Sendo assim, o que eu entendo? Eu começo a aprender qual é a minha posição diante de Deus. Aquele que tem um coração ensinável e reconhece que Deus é soberano, ele entende qual é a sua posição no reino. Amém? Aqui aonde eu devo estar posicionado. Por quê? O reino de Deus não é igual o pão de ônibus. O pão de ônibus fica todo mundo amontoado, né? Por quê? Todo mundo quer entrar no mesmo reino de Deus, não. Cada um sabe a sua posição. Sabe o lugar que deve ocupar. E como é que eu descubro isso? Eu preciso ter um coração aquebrantado. Eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso ter um coração capaz de aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar. A partir do momento que eu aprendo, eu sei o meu lugar. Eu sei como eu devo me posicionar. Tá? E aí, quando eu aprendo a minha posição, eu sei aonde eu posso o quê? Andar. Aquilo que eu posso o quê? Fazer. Aquilo que eu posso o quê? Executar, porque eu sei a minha posição. Imagina você é convidado para uma festa, bem? Você é o aniversariante ou você é o convidado da festa? Precisa escrever no convite que você não é o aniversariante, é o convidado? Por quê? Porque você entende qual é o seu lugar. Você não vai se meter na hora da foto, você não vai querer cortar o bolo, você não vai querer entrar na cozinha ou vai? Por quê? Porque você sabe qual é a sua posição. Crente que sabe a sua posição, não anda em qualquer lugar, não faz qualquer coisa. Né? Porque há certos lugares, há certos locais que eu só posso acessar mediante a minha posição. Eu não posso acessar, não é o fato de eu estar convidado que me garante a oportunidade de acessar aquilo que eu quero, de fazer o que eu quero. Quando eu tenho um coração ensinado por Deus e entendo que Ele é soberano sobre a minha vida, eu sei a minha posição diante dEle e das coisas que são dEle. Amém? Imagina, né? Alguns já devem ter passado por isso, já viveram essa experiência, já ouviram alguém dizer, né, sobre isso. Você vai acompanhar o parto do seu filho. Né? Tem alguém ali. A primeira coisa que você vai receber de orientação é: não toque em nada. Ou eu estou mentindo? Primeira coisa que a pessoa vai dizer: aqui você não toca em nada. Está vendo esse lugar aqui? Ó? Você vai ficar aqui. Por quê? Um coração ensinável entende a sua posição. Tem alguém que conhece mais do que você, que sabe mais do que você, que vivencia aquilo mais do que você, e está dizendo, ó, para tudo dar certo, você precisa ficar aonde? Aqui. E aí é a nossa dificuldade, porque muitas das vezes a gente quer ocupar uma posição sem ser ensinado e sem saber o que eu vou fazer ali.
aquilo que tinha para dar certo começa a dar errado. Por quê? Porque eu estou fora de posição. Eu preciso saber a minha posição. Eu preciso saber o local que eu vou ficar. Eu preciso saber o lugar que eu vou ocupar, a porta que eu posso entrar, com quem eu posso falar, com quem eu posso me dirigir. Tudo isso vem de quê? De um coração aquebrantado, que nos faz conhecer a Deus e quem somos. E quando a gente conhece e sabe aquilo que nós somos, nós sabemos andar diante dos homens e diante de quem? De Deus. Porque a gente não pode ser aquela pessoa ou aquele crente, né? Porque tem muita gente que gosta de falar de Deus, gosta de cantar louvores para Deus, gosta de adorar a Deus, mas não gosta de ser ensinado. Ele é cheio de vício. Né? Ele é cheio de vício. Então, para você ensiná-lo aquilo que ele deve fazer, você precisa tirar os vícios para depois ensinar. Por quê? Ele, pelo tempo, pela convivência e pela experiência, ele acha que não precisa mais ser ensinado, ou é ensinado em áreas das quais ele precisa saber para poder andar, se movimentar naquele lugar. O reino de Deus, querido, quando você começa a ler desde o início, é um reino organizado. Tudo acontece em sequência, no seu tempo. Tudo vai acontecendo, vai sendo executado de maneira organizada. Primeiro, para que a gente entenda. Porque eu não tenho o conhecimento de Deus, eu não tenho a velocidade do pensamento de Deus. Eu não entendo as coisas como Deus entende. Então, tudo isso fortalece o quê? O meu entendimento para que eu saiba aonde eu devo o quê? Estar. Eu sei quem é Deus, eu sei a importância de Deus, eu sei a importância de estar na casa de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei o meu lugar. Eu sei o meu lugar. Eu sei aonde eu devo ficar, aonde eu vou, onde não vou. Amém, queridos? Segundo ponto. Um coração ensinável, conforme destaca o texto bíblico acima, aquele que nós lemos de Crônicas, prepara a oferta, porque a semente tem uma função própria e dará seu fruto na estação correta. A oferta, antes de ser entregue, precisa de um preparo. Eu vou ler mais um texto, Salmo capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Salmos 15, do 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo? De que coração fala a verdade? E não usa a língua para difamar? Que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo? Que rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Aqui o texto destaca, né, vai começar a falar sobre uma questão de honra, reverência, né, de oferta, de aproximação com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Né? Então, uma segunda característica dentro dessa soberania de Deus, né, de um coração ensinável, é aquele que tem um coração ensinável, ele sabe o que fazer. Ele sabe como fazer. Ele sabe como, como o texto fala aqui, como eu vou me aproximar daquilo que é santo de uma forma que vai agradar a Deus. Mas aí,
o próprio texto aqui que eu li vai dizer, para isso eu necessito o quê? De um preparo, de um ensino. Eu preciso aprender como fazer. Eu preciso ter um momento de preparo, de conhecimento, de aprendizado para realizar alguma coisa para Deus. Desde aquilo que é o mais simples ao mais complexo. Eu preciso aprender. Quem quer se aproximar de Deus, ter mais de Deus, precisa ter um coração aberto a aprender aquilo que Deus quer o quê? Ensinar. Aquilo que Deus quer o quê? Revelar, porque para Deus não é de qualquer maneira. É do jeito que Ele quer. Amém? Não é uma questão de ser bom, ruim, caro ou barato. É da maneira que Ele quer. Quando a gente se aproxima de Deus, né, aquilo que Ele quer é integral, não é quebrado, não é fracionado. Ele quer aquilo que está na sua questão, que é o quê? Integral. E quando eu aprendo a me aproximar de Deus, de ofertar, né, de reverenciar, de honrar, eu começo a entender a diferença daquilo que eu faço para o homem, daquilo que eu faço para Deus, daquilo que eu entrego para o homem, daquilo que eu entrego para Deus. Né? Então, todas essas questões eu vou aprendendo a lidar com elas. Amém? E o texto vai falar aqui sobre a questão da honra. Por quê? Quando eu entendo a soberania de Deus, eu entendo que essa soberania, em parte, acontece através da vida de alguns homens. Amém? Deus pode ser soberano ao ponto de tratar comigo algumas coisas de forma direta, objetiva, vertical. E outras ele vai tratar comigo através do quê? De uma forma horizontal, através de homens. Amém? Por isso eu preciso entender, né, e fazer a distinção para que eu possa entregar a honra devida a cada um. Ok? Por quê? Né? Tem algumas mulheres na minha vida. Minha esposa. Minha esposa merece um tipo de honra. Minha mãe é outro tipo de honra. A minha sobrinha é outra honra. A minha sogra é uma outra honra. Mas se eu não tiver um coração ensinável a Deus para que Ele me faça compreender, é possível que eu queira tratar todo mundo o quê? Igual. Tem filho que se atrapalha na relação dele com a esposa e com a mãe. Por quê? Ele não entendeu, não consegue distinguir qual é a honra da esposa e qual é a honra da mãe. Por quê? Porque ele ainda não compreendeu os ensinamentos de Deus que trata de mãe e de esposa. São mulheres, mas são coisas diferentes. É muito comum um homem procura alguém para casar semelhante à mãe. Porque ele quer receber o tratamento que ele recebia de quem? Da mãe. Ele quer receber esse tratamento. Só que eu preciso ter um coração para aprender a distinguir. Para poder diferenciar cada um. Cada um. Porque senão eu começo a dar honra a quem não merece aquela honra. E aquele que merece a honra, eu estou o quê? Em falta. Amém? Então eu preciso entender isso, ser ensinável nesse... E por quê? A gente pergunta, mas isso é fácil de compreender, mas por quê? Por que essa necessidade? Porque isso passa pelo respeito que eu tenho pelas pessoas.
Não é verdade? Porque se não fosse assim, a gente não precisava de nada. Hã? Se tem alguém numa posição orientando sobre aquilo, é porque aquela pessoa merece a honra que é o quê? Devida. Se tem um policial sinalizando, encosta, você vai fazer o quê? Vai passar direto? O que você faz? Você o quê? Encosta. Só que em outra área da vida tem alguém que tem tamanha autoridade sobre a sua vida e está dizendo para você, não faz, mas você faz o quê? Faz. Por quê? Porque você não compreendeu a capacidade de ter um coração ensinável a reconhecer a honra devida àquela pessoa. Então, quando eu entendo isso, isso vai ser um facilitador na minha vida. Eu sei o que eu devo dar para cada um, o que eu devo entregar para cada um. A soberania de Deus passa através da vida de homens sobre a minha vida. Passa sobre a vida do pastor, do diácono, da minha mãe, dos pais, dos professores, dos educadores. Essa autoridade passa sobre a vida dessas pessoas. Há um exemplo interessante na Bíblia, quando vai se construir o templo, Deus diz tudo o que Ele quer, não é verdade? Deus fala tudo aquilo que Ele quer. Aí Ele fala assim, vai lá e faz. O que Ele faz? Levanta 2, e esses 2 têm a capacidade, o conhecimento, a sabedoria de realizar aquilo que Deus o quê? Quer que seja feito. Na medida exata, do tamanho exato, da cor correta, tudo de acordo com Deus. O que resta aos demais? Eu não vou obedecer não, só falo com Deus. Não aceito. O que acontece? O texto ainda fala, os outros vão aprender com quem? Ou seja, é a soberania de Deus indicando um caminho de bênção através da competência e do conhecimento de outro. Há momentos em que Deus capacita outras pessoas para te abençoar. Só que muitas das vezes, como o pastor falou na aula anterior, o nosso orgulho não permite ser ensinado. E aí eu escolho o quê? O caminho que é mais difícil. Vou fazer por mim mesmo. Ou vou fazer do meu jeito. Vou fazer do jeito que eu quero. Né? Porque Deus escolheu ele, não escolheu a mim. Porque Deus levantou ele, não levantou a mim. Quem é ele para me ensinar? Quando a gente olha para o texto, Deus não dá, vai e faz. Não. Deus, através da vida daqueles 2, está dando o quê? O caminho para que fosse o quê? Seguido. Quando estiver pronto, vocês vêm aqui e me apresentam. Ok? Outra questão, pai e mãe. Qual o lugar que Deus deu pai e mãe? Honra quem? Pai e mãe. É um lugar de honra, de destaque. Se a gente não aprender dentro de casa, como que a gente vai ter um coração ensinável? Eu não sei, você não sabe como é que foi, né? Esse final de semana tinha até um rapaz contando uma história triste, mas tinha um final feliz na relação de pai, de mãe, de abandono, de uma série de coisas, tudo isso, mas no final a Bíblia não abre parênteses para que eu possa fazer as minhas alegações finais. Ou abre? Ela fala o quê? Honra pai e mãe. Ela não abre espaço para eu contar a minha história. Ela diz o quê? Honra pai e mãe. Ou seja, nesta trajetória da minha vida, eu preciso ser ensinado, além das minhas mágoas, das minhas dores, das minhas decepções, das minhas frustrações, daquilo que eu carrego de decepção, para que eu possa entregar a honra devida àqueles que têm aquela honra, que é o quê? É pai e mãe. Isso é bíblico, né? É bíblico. A questão dos pastores. Deus é que dá, Deus é que entrega, Deus é que levanta. É o
uma escolha soberana de quem? De Deus. Não é do povo. Não é o contrário. É uma escolha de quem? De Deus. E eu preciso o quê? Ter o coração ensinável ao ponto não de respeitar, mas de honrar aquele que Deus o quê? Levantou. Tem coisas, né, que não é mais para fulano, é para outro, por quê? Porque a honra agora é dele. A reverência agora é para ele. E isso precisa ficar claro na nossa vida. A minha oferta a alguém, né, a minha alegria de dar a alguém não pode ser uma ponta de rebeldia contra aquilo que Deus fez naquele lugar. Se Deus levantou fulano, é para fulano. Não é para ciclano. A honra é de fulano. E muitas das vezes, com aquilo que eu entrego, com aquilo que eu honro, eu quero dar um tracinho de rebeldia para dizer assim, eu gosto mais desse do que aquele. Como se honra fosse uma questão de gostar, não é de gosto, não é de afinidade. Quem tem um coração ensinável tem que superar a questão de gosto, de vontade, do que eu quero. É nada disso, é aquilo que é bíblico. E quando eu faço aquilo que é bíblico, eu sou abençoado. A gente vê, outra questão, Deus vai levantar autoridades. As pessoas falam das autoridades como se estivesse dentro de um botequim. Ah, fulano é genocida, fulano é ladrão, fulano é não sei o quê, fulano é isso, fulano é aquilo outro, fulano é isso. Fulano é tudo isso, mas quando você lê a Bíblia, Deus fala o quê? Ajoelha e ora por eles. Não é verdade? Se eu não entender o que Deus quer de honra, né? Não pode. Você pode, Deus te permite discordar, mas não te permite fazer contrário àquilo que está na Bíblia. E aí eu quero dizer para todo mundo que eu tenho um coração bom, que eu sou sensacional, mas eu não tenho a capacidade de entender a soberania da vontade de Deus neste momento. É isso, pronto. Posso não gostar, mas a minha reverência a Ele é devida. Por quê? Porque a Bíblia me fala que Ele só está ali porque Deus permitiu. Deus permitiu. Se Deus permitiu, eu preciso dar a Ele a reverência devida. E, em alguns casos, entregar a honra que é dele, não é minha. Amém? Então, quando eu tenho um coração, e esse coração se permite ser ensinado, eu sei o que fazer. Eu sei. Eu sei o que eu vou dar, aquilo que eu vou entregar. Né? Há uma passagem que eu gosto muito, né, que é aquela quando Pedro está indo para o templo, e ele é parado e a pessoa pede dinheiro a ele. Né? Pedro foi pego com muita gente aqui, não tinha nada no bolso. Né? Devia ser final de mês, Pedro estava ali, já não pescava há muito tempo, já estava descapitalizado, mas ele fala algo que, assim, que só o coração que é ensinado por Deus sabe. Ele vai falar assim, em outras palavras, eu não tenho dinheiro, mas sem nada você não vai sair. E aí ele fala, o que eu tenho eu... Sabe por que às vezes a gente se vê numa situação e não sabe o que fazer? Porque Deus quer nos ensinar, mas a gente não quer. Na minha cabeça e talvez na sua, o que era ideal? Ter o dinheiro. Pediu, apertou, complicou, surgiu uma conta nova, a gente vai lá e... Mas aí, o que Deus quer te ensinar? É aí que você precisa entender. Por quê? Porque Deus quer te ensinar a fazer as coisas certas. E para isso você precisa ser ensinado.
Pedro, como foi ensinado, entendeu. Eu não tenho dinheiro, mas isso não quer dizer que você precise sair sem nada. Vou te dar o que eu tenho. Tem fé para isso? Tem. Então segura na minha mão, levanta e anda e vamos embora. Não é? Então há momentos da vida que a gente precisa entender. E quando a gente entende qual é o meu lugar, qual é a minha posição, qual é a posição dos outros e aquilo que Deus me ensina, eu sei o que fazer. Não me exclui de problema nenhum, mas eu sei o que fazer. Amém? E por último, eu vou ler aqui. Um coração ensinável não questiona a vontade de Deus. Mesmo sabendo que Salomão ainda tenra idade, Davi, seu pai, prepara tudo para o cumprimento da vontade de Deus. O pastor, na aula passada, já falou sobre o obedecer. E quando eu entendo que esse questionamento da vontade de Deus, eu entendo que há um limite. Amém? Há um limite. No meu relacionamento com Deus, há um limite. Deus pode pedir alguma coisa que, num primeiro momento, me cause estranheza, revolta. Não foi assim com Jonas? Revolta, estranheza. Mas isso tem o quê? Um limite, do qual eu não posso o quê? Passar. Eu, quando aprendo que tenho um coração ensinado e estou atento às coisas de Deus, por mais que a minha natureza humana, num primeiro momento, tenha estranheza, eu preciso estar atento aos limites. Senão eu viro o quê? Um desobediente. Eu preciso ter atenção a esse limite. Deus está dizendo para Davi o quê? Você foi bom, guerreiro, foi sensacional. Teu coração tem afinidade com o meu, bacana, tudo legal. Agora, isso que você quer fazer, você não vai fazer. E você vai deixar para que outro o faça. E mais do que isso, prepara para que ele tenha recursos para fazer. Quando a gente ouve isso, parece fácil, mas vai viver isso. Senhor, quem vai fazer o gol da final da Copa, você. Deus fala, não é você não. Quando a bola tiver, tu dá para o outro. E o outro vai fazer. Aí o que vai acontecer? O outro vai ter o contrato que você poderia ter, o outro vai dar as entrevistas que você poderia ter, o outro vai viver a vida que você queria ter. Mas quando eu tenho um coração ensinável, eu entendo os meus limites. Deus não precisa falar 2, 3 vezes, eu entendo o limite. Se Deus não permitiu Davi, é porque se Davi fizesse, daria alguma coisa errada. Eu entendo qual é o meu limite. Aí, eu sempre fico nessas 3 ideias. Primeira, o que eu quero fazer. Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Tem coisas que eu quero fazer. Ó Senhor, eu queria fazer isso. Aí vem Deus com uma outra ideia, que é o segundo ponto, que é o quê? Aquilo que Ele quer. Aí eu fico diante de 2 ideias, que é o quê? É aquilo que eu quero, né? E aquilo que Deus quer. E tem coisa que eu quero que é muito boa. É aquela carne, batata frita, né? Tudo quentinho na temperatura. É isso que eu quero. Mas Deus está dizendo, não, o que eu quero é isso aqui, é esse prato do lado aqui. É brócolis, salada. Vai. E aí, cai no terceiro ponto, que só quem tem um coração ensinável vai acertar, que é o quê? O que é que eu vou fazer? Porque tem gente que vai misturar os pratos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouco que Deus mandou, um pouco do que eu quero e vou comer. Pronto. Embaralhou tudo. Davi não fez isso, não. Eu vou começar, vai furando o chão, eu vou colocar. Não. Eu só vou juntar e vou entregar. Depois, uma coisa que eu quero, uma coisa que Deus quer, e a terceira, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou executar.
Porque às vezes a gente não faz uma coisa nem outra e volta naquela ideia. Deus quer o integral. Imagina você com uma nota de R$100. Só tem essa nota. E Deus fala, eu quero ela. E você fala, eu também quero. O Senhor fala, eu quero. E você, eu também. Senhor, eu preciso. Deus falando para você, eu preciso dessa oferta. Você diz para ele, eu também. Ou não é? Você fala para ele, eu também. Ué. Não, mas eu vou pagar a conta. Aí você fala para ele, eu vou pagar a minha. Não é? Aí você pensa, poxa, o que eu poderia fazer? Troca por 2 de 50, né? Só que não tem como, só tem a de 100. Aí o que você tem a ideia? Eu vou, corto no meio. O que eu fiz com a nota de 100? Estraguei a nota. Não vai servir nem para mim, nem para Deus, aquela metade. Serve para ninguém. Ou seja, quem tem um coração e entende isso, faz aquilo que Deus pede na sua integralidade, no seu total. Não faz a parte, faz o todo. Deus pediu, eu vou fazer o quê? O todo que Ele me pediu. Eu não vou fazer em parte aquilo que Ele me pediu. É lógico, tem coisas que é uma construção, eu vou me desenvolvendo, eu vou crescendo, até chegar àquilo que Deus quer. Mas tem coisas que estão na minha mão que Deus não quer a parte, Ele quer o quê? O todo. Ele quer o todo daquilo ali. Ele não quer que você pegue a nota de R$100 e corte no meio, para que não vai virar 2 de 50. Eu preciso entender isso, né? Por quê? E aí vem algo interessante dentro desse contexto de Davi. Aquilo que Deus está te ensinando hoje, agora, aquilo que Ele está te fazendo viver agora, é o que antecede a ação dEle sobre a tua vida. Deus está te ensinando agora para aquilo que Ele vai te dar daqui a pouco. E sem esse ensino, você não vai viver isso. Se você não entender isso, não vive o depois. Então, eu preciso aprender o quê? Quais são os meus limites, até onde eu posso ir. Eu não posso contrariar a Deus. Na minha humanidade, em algum momento, eu posso ficar até aborrecido, mas eu preciso que o meu espiritual se sobreponha à vontade da minha carne. E assim eu faço aquilo que Deus quer. E nisso Deus me ensina a vontade dEle. Quando eu aprendo, Deus realiza aquilo que Ele tem preparado para mim. Amém? E aí, assim, o ensino antecede a bênção. Eu não posso ter dificuldade com o ensino. Não posso. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Olha só. Tempo, né? Tempo de cantina e hospital não permite você entrar em centro cirúrgico. Vou repetir para você. Porque eu tenho uma cantina, trabalho 30 anos dentro do hospital. Nunca vai entrar no centro cirúrgico, só se for para ser operado. Ou eu estou mentindo? Não vai. O médico vai dizer, não, aqui você não entra, não. Não, mas eu estou aqui antes do senhor, doutor. E aí? Não. E a gente acha que o tempo vai nos habilitando a viver coisas no reino de Deus. Não vai. O que vai nos habilitar a viver coisas grandes e profundas no reino de Deus é a nossa capacidade de aprender e fazer aquilo que Ele quer. Senhor, porque eu estou há X anos... mas o que tem? Não vai entrar no centro cirúrgico. Por quê? Porque aquele que está ali, ele sabe o que fazer. Ele foi ensinado para estar ali. E se você entrar ali de qualquer jeito, você vai sujar o ambiente, vai infeccionar tudo que está sendo realizado ali, pode colocar aquela pessoa à morte. Por quê? Porque você não quer ser ensinado. Eu quero ser um bom vendedor, mas quero entrar, não pode entrar no centro cirúrgico. Você não pode. Há lugares para que eu possa acessar que vão estar diretamente relacionados àquilo que Deus está me ensinando.
aquilo que Deus está me oferecendo de alimento para que eu aprenda. A partir do momento que eu aprendo, aí sim, as portas o quê? Se abrem. As portas se abrem. Eu não posso viver, né? Eu não posso querer viver aquilo que Deus não me preparou. Tem um limite. Tem um limite. O médico teve que estudar. Você imagina, você entra no avião, quem vai pilotar? O vizinho. Ah, é porque você vai pilotar? Porque eu quero. Resolvi que você vai no voo? Não vai. Dormir dentro de carro não te faz automóvel, querido. Hã? Já viu alguém dormir 30 anos de carro virar automóvel? Não. Não vira. Não é. Às vezes a gente acha que é simples fato de estar, isso me possibilita avançar. Não, eu preciso aprender, eu preciso exercitar, eu preciso fazer, eu preciso conhecer os meus limites, eu preciso entender o que é honra, o que é reverência, o que é uma boa oferta. Eu preciso me desenvolver como cristão para que Deus possa me colocar onde Ele quer. Senão não vai. Senão não vai. E aí o que gera desobediência em muitos dos casos é o tempo. Muitas das vezes o ensino é interrompido por causa do quê? Do tempo. Deus está dizendo para Davi que há o quê? Uma relação temporal de tempo. Você não vai ver o que você está plantando. Aí você para de plantar. O que Deus está dizendo para Davi é, você vai semear, 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 semear e não vai ver. Mas isso impediu dele continuar no seu propósito? Não. Tem gente que limita o seu crescimento, o seu desenvolvimento por causa do tempo. Ah, eu não estou vendo nada acontecer, nada está acontecendo, a mudança não vem, não acontece nada, nada muda, é nada, é sempre... E aí ele vai interrompendo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu preciso entender o quê? Deus quer sempre me levar adiante, mas se eu não me capacitar, eu dificulto aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Apenas o tempo não vai me levar adiante. Amém? E para finalizar, né? Toda vez que Deus para ensinar é porque Deus tem um propósito. Amém? Se Deus está tirando um tempo para ensinar, é porque Ele tem um propósito. E eu creio que, muito em breve, Deus tem algo para a igreja. Não para mim, não para você, mas para a igreja. Mas se a gente não aprender o que Ele quer, a gente vai retardar o que Ele tem para fazer. Então, neste tempo, tenha um coração ensinável à vontade de Deus. Faça aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Tenha um coração quebrantado na presença do Senhor. Um coração que tenha capacidade suficiente de aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Amém? Um coração capaz de aprender aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Não aquilo que eu quero que Deus fale ao meu coração. Lembrando, eu não posso desperdiçar alimento, porque uma hora eu vou sentir fome. Amém? Fica de pé, vou orar rapidinho, a gente termina, passa a palavra. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de conhecer a Tua vontade, de conhecer o Teu propósito, que nós tenhamos um coração quebrantado na Tua presença, um coração disposto a aprender o que o Senhor quer ensinar. Nos dá coragem para executar a Tua vontade, Senhor, nos coloca no lugar que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.